Amigos da TV Câmara, estamos iniciando a partir deste momento o nosso programa Fala Vereador. Nos acompanham para que chegue ao recesso de celular as nossas imagens, o nosso áudio. Cinegrafista Fernando, também na suíte de produção, nosso querido Abelardo. Samuel Moreira em edição e Richard Maus, nosso sonoplasta. Sem esquecermos, obviamente, do nosso querido Jean, que faz parte da equipe aqui, é o nosso integrante, intérprete de Libras. Obrigado, Jean, pela companhia. Hoje temos uma outra visita também, que é o Candaten, Rafael Candaten, que é jornalista, nosso colega jornalista, e faz parte da equipe do vereador que está aqui conosco. E eu digo isso dizendo obrigado ao senhor e à senhora por estar em companhia da gente. Muito obrigado pela sintonia com o programa. Hoje, Rafael Candaten está aqui, porque está aqui o nosso querido vereador Rubens Angioletti, do PSB, ao qual dizemos boa noite, vereador, e agradecemos por ter atendido o nosso convite, estar aqui para conversarmos sobre os assuntos parlamentares, de trabalho do vereador e tantos assuntos outros também que sejam de interesse da nossa coletividade. Bom demais tê-lo aqui. Boa noite, vereador. Boa noite, Carlos Antônio. Boa noite também a todos os nossos telespectadores. Estamos às ordens. Pergunta, o que eu puder eu respondo. Rapaz, senhor vereador, tem aqui uma série Fique à vontade. de perguntas, de trabalho, porque só do seu trabalho aqui nós vamos fazer uns 4 programas Fala Vereador aqui, não vamos terminar ainda. Então Nós temos atuado forte mesmo, Carlos Antônio. Temos respeitado muito o cidadão. O senhor tem corrido bastante também, Corremos atrás de tudo que é de interesse da nossa população. As pessoas nos pagam para isso e nós temos que dar respeito, temos que dar carinho e atenção para o nosso povo. O senhor hoje conta no seu gabinete com uma equipe extremamente boa, uma equipe que pega junto, eu digo assim, não que Sim. As outras equipes dos outros nobres edis não façam o seu trabalho, pelo contrário, todos, mas o Candaten e mais... O Rafael Candaten, que é jornalista, é o meu chefe de gabinete, cuida de toda a administração do gabinete, toda a documentação passa pela revisão dele. Tem o Jorge Andriani, que é o nosso RP, digamos assim, que faz o contato direto com o povo, liga. Ele é quem atende na linha de frente. E o homem do pedal também, né? Isso. É meu amigo ciclista, ele é chefe escoteiro há muitos anos, né? E aí ele quem liga, então, para a prefeitura, faz as cobranças em nome do povo, dá a resposta para o cidadão, traz para mim as demandas para que eu consiga deliberar e ver qual é o caminho que vai ser tomado. E tem a Vânia. A Vânia é a advogada que daí trabalha nos nossos projetos de lei. É até legal trabalho parlamentar. É até legal que você tocou nisso, Carlos Antônio. É muito bacana falar nisso, sabe? Porque tudo isso é pago pelo povo, né? Os assessores, o vereador, o prédio, o vereador não faz sozinho, né? E aí as pessoas, precisa de assessor? Eu garanto para você que a demanda de trabalho que nós temos, quanto mais você trabalha, mais as pessoas confiam e mais demanda vem. Eu garanto para você que se tivesse mais 3 assessores no meu gabinete, teria trabalho. Todos eles teriam trabalho quase que incessantemente, porque não é só no horário de expediente da Câmara. Né? Nós estamos na rua, as pessoas nos veem na rua em todos os momentos, até numa praia, num banheiro, esperando na fila para usar o banheiro da praia, o cidadão chega e te faz uma cobrança, te faz um pedido, então a gente não para nunca. E, na verdade, o vereador é vereador por 24 horas, não é? Assim, com todo respeito, dá para fingir. Eu posso fingir ser vereador, eu posso vir aqui terça-feira à noite, quinta-feira à noite, apertar um botão, votar e ir embora. Mas ninguém consegue enganar a todos por todo o tempo. Eu não sou vereador que trabalha assim, né? Então a gente não veio para fazer mais do mesmo. Nós estamos aí com... Só uma perguntinha. Do pedal mesmo, que eu sei que o senhor gosta de um pedal aí e tal, é ciclista e tal, só o Jorge. O Candaten não é chegado... O Candaten é futebol. O Candaten gosta de futebol, Eu gosto de futebol, tá? E na minha infância inteira foi jogando futebol, tomando banho no rio, que a gente foi criado aí na margem do Itajaí Mirim e aqui na nossa cidade. Mas o que acontece, Carlos Antônio? Você também é mestre de cerimônia, sabe disso, né? Eu tenho muita agenda de formaturas, de cerimoniais agendados para apresentar. E o futebol machuca muito.
E se a gente se machucar, o que acontece conosco? Nós deixamos de ganhar aquele dinheirinho lá e ainda temos que gastar com remédio. Crianças, com certeza. Né? Então, assim, ó, eu optei por um esporte um pouco menos, que machuca menos, que é o ciclismo. Perfeito. Eu tenho aliás, são duas questões aqui, extra-trabalho parlamentar. Ao mesmo tempo, não deixa de ser, porque existe uma correlação extremamente muito perto. Porque informações, eu digo extraoficiais, comentários que circulam, que o senhor poderia mudar de partido, vereador. Sim. Inclusive, a gente sabe que convites foram os mais variados até agora, né? Sim. O senhor já recebeu esses convites. Mas procede esse comentário de que o senhor poderá mudar de partido? Procede sim, Carlos Antônio. Eu vou te explicar o porquê. Eu só não lembro o ano, a eleição foi a última foi 2018, né? E a anterior foi 2014? 2016? Não, a de prefeito. A de prefeito quando foi? 2016, né? 2016. Tá, e a anterior, então, foi 2012. Isso. Então, na eleição de 2012, eu estava lá trabalhando na TVBE. E naquela época, o grupo, o José Carlos, as pessoas me convidaram para entrar no partido para que a gente pudesse sair candidato. Eu peguei, qual é o partido? Nós temos aqui o PSB, que está na mão de um grupo bom, coisa e tal. Vamos lá, eu peguei e entrei no PSB naquela época, para ser candidato. E acabou não dando de ser candidato naquela época por vários motivos. E eu acabei permanecendo no partido. Quando chegou essa última eleição para vereador, eu concorri. E aí nós vencemos. Mas por que eu falo que em sair do partido? Principalmente pelas atitudes tomadas pelo partido em nível nacional. O nível estadual, o partido estadual e municipal, inclusive, discordaram da atitude do nacional. Porque o que aconteceu? Chegou a eleição presidencial. O partido fez uma resolução, uma nota, determinando que ninguém poderia apoiar o Bolsonaro. Ninguém. Opa. Quem apoiasse o Bolsonaro seria expulso do partido. Mas não declarou apoio a nenhum outro no primeiro turno. Só declarou que não podia apoiar o Bolsonaro. O prefeito Buligon de Chapecó apoiou o Bolsonaro. Foi expulso sumariamente do partido. Sem direito à defesa. Foi expulso. E o partido alegou que essa decisão era porque o Bolsonaro tinha uma ideologia completamente diferente do PSB. Muito bem. Então ele usou a questão ideológica para expulsar o Buligon, que fez o que a maioria da população queria, que era eleger Bolsonaro. No segundo turno, o que a Executiva Nacional fez? Ela pegou, declarou apoio ao Haddad e continuou não permitindo o apoio ao Bolsonaro, exceto em alguns estados, como São Paulo, onde eles viram que havia possibilidade de vitória. Eu não sou um homem que trabalha assim. Eu não faço política nas cavernas escuras e enfumaçadas. Não faço. Política se faz olhando no olho do cidadão com respeito. Como que a ideologia uma hora serve para expulsar um prefeito e outra hora depois não. Ela não serve visando a vitória? Não. E em alguns estados, o que é mais isso, em alguns estados. Quer dizer, não, lá é para vencer, então lá tu pode apoiar o Bolsonaro. Não, eu não concordo com isso. Aí o que acontece? A própria executiva estadual foi contra isso. E se posicionou contrário, fez notas também. Então a gente começou a ter muitos desgostos, né, com isso. Eu, inclusive, na época, até enviei uma carta à presidência do partido, eu fiz um pronunciamento oficial, me posicionando nas eleições, com um risco, inclusive, de ter que lutar pelo mandato na justiça e tudo mais. Mas eu represento quem? Eu não posso fazer o desejo de um presidente de partido. Eu tenho que fazer um desejo da população. É a população que nos contratou e que nos paga. Então, os caciques de partido têm que entender que essa velha política aí, e isso é a velha política, é usar o partido para querer mandar em determinado ponto, inclusive de ser contra o que a população quer. E aí eu não me submeti a isso, entende? Então agora, o que a gente está fazendo? Aí depois teve intervenção federal do Partido Nacional
na nossa executiva estadual. A executiva estadual recorreu na justiça e ganhou. E foi reestabelecida, mas o Nacional interviu aqui. Então, assim, ó, eu não vou participar dessa bagunça, por quê? Porque eu não tenho tempo a perder com isso. Perfeito. Eu tenho que trabalhar para o povo que está me pagando para isso. E perante todos esses convites que a gente sabe que o senhor já recebeu, já escolheu algum ou ainda está pensando, está analisando? Carlos Antônio, eu estou analisando, tem convite sim, eu tenho uma simpatia muito interessante pelo Partido Novo, eu tenho amigos lá no PSDB, eu tenho amigos no DEM, eu tenho amigos no MDB, eu tenho amigos no PSL, o qual a gente tem bastante proximidade, porque eu sou amigo pessoal, inclusive, do deputado Mocelin, já há mais de 10 anos, muito antes dessas eleições, né? Então tenho uma proximidade com ele. Mas essa decisão eu vou tomar mais para frente. Eu disse que seriam duas questões, mas o Abelardo já está nos sinalizando que o primeiro bloco já foi. Então nós temos dois ainda para discutir e temos que falar sobre o seu trabalho parlamentar. Manda o que você mas quiser. Eu vou deixar aqui uma situação que é a seguinte, inclusive correlato com o que o senhor terminou falando, questão do deputado Mocelin. A gente sabe da sua amizade bastante estreita com o deputado, já não só de agora, há muito tempo. Inclusive o senhor, como jornalista, o comandante, comandante do Corpo de Bombeiros de Itajaí. A gente sabe do seu relacionamento com ele. Sim. E agora os dois, politicamente falando. Essa situação que eu falo é o seguinte, há vários dias, há muito tempo, já se comenta que o seu nome poderá estar ao dispor para disputar uma eleição majoritária do próximo ano. O senhor responde do próximo bloco? Claro que sim. Perfeito. Claro que sim. Ao senhor e à senhora, muito obrigado pela companhia. É um prazer tê-los conosco aqui no nosso programa Fala Vereador, hoje com a presença do vereador Rubens Angioletti, do PSB. Até já, nós voltamos em seguida. Meus amigos, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Conosco, na edição de hoje, o vereador Rubens Angioletti, do PSB. Por enquanto, possivelmente possa mudar de partido, já nos explicou. Majoritária para o próximo ano. Seu nome tem sido ventilado, vereador. No último bloco, o senhor disse que falaria sobre isso. Pode ser? Pode ser, sim. Pode ser. Isso é verdade? Carlos Antônio, muito obrigado por essa oportunidade que você dá e pela pergunta que tu me fazes. Porque assim, primeiro deixa eu dizer uma coisa para você e para todos os telespectadores e depois esse vídeo também estará nas nossas redes sociais, então para todos os nossos internautas. Eu, Rubens Angioletti, quando decidi vir para a política, eu decidi vir para a política para fazer uma política diferente. Política diferente, o que é? Não é você ser eleito e já ficar visando reeleição, já ficar visando subir degraus, não. É honrar aquele contrato que eu tenho com o povo. Quando eu pedi o voto na rua para as pessoas, eu disse, eu quero te representar durante os 4 e não de 4 em 4 anos. Ou seja, eu não quero vir pedir o teu voto na rua, eu não quero trabalhar para você só em ano de eleição. Eu quero te representar com honra os 4 anos de mandato. E é o que eu tenho feito. E o resultado disso, Carlos Antônio, naturalmente, não é um partido que está colocando um nome e impondo para o povo. Naturalmente, não tem uma rua que eu vá, nas redes sociais, no WhatsApp, nos eventos, nas ruas, no comércio, aonde eu vou. Naturalmente, as pessoas me pedem isso. Vereador, seja candidato, seja o nosso prefeito de Itajaí. Eu te confesso que isso nos enche de alegria. Porque quem é que não gosta de receber um elogio do patrão ou quem é que não gosta de receber uma promoção do patrão? Todo mundo gosta. E o cidadão é meu patrão. Então, quando ele me diz isso, eu fico muito feliz. Mas eu tenho um contrato com a população de Itajaí que o meu contrato é para ser vereador. Não fazer isso é traição. Então, eu estou focado, Carlos Antônio, até o último dia de mandato.
para exercer o mandato de vereador. No ano que vem, é que se começa a discutir política mais intensamente, vamos perguntar para as pessoas. Gente, o que vocês acham? Eu devo ser candidato? Você quer me recontratar como vereador? Ou você quer me contratar agora como prefeito? Ou como outro? Ou não quer me recontratar mais? É a população que decide isso, né? Chega dos partidos políticos se unirem e impor nome para a população, né? Como a gente via, os partidos se reúnem, o candidato vai ser fulano, aí vem e traz esse nome para o povo. Não, está na hora de deixar o povo escolher quem ele quer como representante dele e não impor mais. E é neste sentido que eu estou trabalhando, sabe? Que Deus nos utilize como instrumento, se for para ter uma melhor justiça social, para ter mais igualdade entre as pessoas, se for para fazer o bem para as pessoas, que Deus me utilize porque eu estou aqui à disposição. Mas vamos deixar a população decidir isso mais na frente. Ano que vem, eleições para prefeito e eleições para o Legislativo Municipal, vereador. Para o próximo ano, 17 cadeiras. Sim. Mas a gente sabe, né, e isso é voz corrente também, de que os partidos estariam se movimentando pela permanência de 21 cadeiras. Qual é a sua opinião? Carlos Antônio, a minha opinião, ela é polêmica e eu vou falar ela pela primeira vez. Você vai ter com exclusividade isso pela primeira vez. A minha opinião com relação ao número de vereadores é bem simples. Se for para trabalhar e servir o povo na integralidade, sem fingimento, 30 vereadores é bem-vindo. Se for para vir para a Câmara terça e quinta, apertar botão que o prefeito manda, 3 é muito. Essa é a sua resposta. Essa é a minha resposta. Perfeito. Ao senhor e à senhora que está conosco, na edição de hoje do nosso programa, vereador Rubens Angioletti, do PSB. E sobre 17 ou 21, respondeu. Foi curto, grosso, uma resposta só. Grosso que eu falo, não indelicado. Sim. Não indelicado. O senhor me entendeu? Eu estou preocupado com o tempo também para poder responder tudo. Eu sei da sua luta, todos sabemos da sua luta com a rodovia Antônio Raio. O senhor foi ao Ministério Público, dias atrás saiu uma decisão da Justiça, impondo ao Estado que instale essas passarelas de uma vez só, que termine essa situação. A quantas anda o senhor, que está diuturnamente junto com as autoridades, pedindo, solicitando, indo, enfim, buscar aquilo que o povo deseja e necessita, né? A quantas anda isso, vereador? Carlos Antônio, é por isso que a população, às vezes, perde a esperança, né? Você vê, a Antônio Raio começou em 2014, começou toda errada, não ouviram direito a população. Aí fizeram um projeto e foram fazendo a obra, e quando a população viu a obra passar, não atendia às necessidades da população, porque não ouviram o povo direito. E aí, eu estou acompanhando isso desde o início. Em 2018, em fevereiro, eu fui até o Ministério Público e fiz uma denúncia. Se precisava, eu ia ao Ministério Público. Era o óbvio, Carlos Antônio. Começaram a fazer a duplicação, 2 pistas para cada lado, liberada os trânsitos de caminhões, 2 para cada lado. Botaram uma mureta de concreto no meio, que eu chamei de Muro de Berlim, porque literalmente separou as pessoas. E não fizeram, esqueceram do povo. Como é que o povo vai passar para o outro lado, para a farmácia, para o mercado, para a padaria? Para a escola. Tinha que pular a mureta, atravessar a rua, pular a mureta no meio dos caminhões e atravessar mais 2 pistas. Quer dizer, desumano o que fizeram ali. E eu avisando o tempo inteiro, gente, tem que melhorar isso aí, tem que melhorar isso aí. E eles não faziam. Não faziam. E no projeto original tinha 3 passarelas, apenas 3, que já era uma vergonha, né? Daqui a Brusque, 3 passarelas já é uma vergonha. Só tinha 3. Aí eu fui a Florianópolis, na época, inclusive, o vereador Nicolas foi junto, e nós conseguimos lá em Florianópolis a 4ª passarela, que era para frente de uma escola estadual, Monsenhor Vandelino Robot, que não tinha no projeto original. Nem na frente da escola tinha passarela. Aí eu pedindo para eles, olha, vamos fazer. Os caras não fizeram. Eu disse, bom, não me resta outra saída, eu vou no Ministério Público. Denunciei no Ministério Público. E aí isso foi em fevereiro de 2018. O Ministério Público investigou, porque a função do vereador não é investigar, é fiscalizar. O Ministério Público investigou, viu nas leis, checou, realmente está errado, tem que fazer. Promoveu ali um inquérito e entregou ao Poder Judiciário.
o Poder Judiciário acatou e a doutora Sônia Moroso Terres deu o canetaço lá e disse, não, o Estado tem que cumprir porque realmente está errado. Então, só agora que saiu. Agora tem mais 6 meses, então, para eles fazerem as passarelas. Eles podem recorrer ainda? Eles podem recorrer. Você vê, Isso, pode recorrer. Isso é que é xarope, assim, né? Vamos esquecer que você é o apresentador e que eu sou o vereador e vamos lembrar que nós somos cidadãos. Cara, não dá para ficar indignado com uma coisa dessa? Como é que as coisas são tão demoradas, tão burocráticas, tão travadas, tão difíceis quando é para fazer o bem para o povo? E como elas são tão fáceis e uma quando obra é que para aumentar consta imposto? do projeto, essas passarelas constam, 3, digamos que sejam só as 3, mas constam do projeto. Sim, original. E não vão... Do projeto original e nenhuma feita até hoje. Então, Carlos Antônio, é assim, ó, as coisas quando são para o povo é isso. É demorado, é travado, é porque a lei tal atrapalha a lei tal, que a lei tal atrapalhou a outra lei tal. Sim. E porque tem a resolução tal que não sei o quê. Vem cá, bicho, mas quando é para aumentar imposto, vem numa semana e é aprovada na outra com pedido de urgência. Entendeu? Agora quando é para o povo, aí é assim. Eu vou pedir novamente um instante ao senhor e à senhora também. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos com o nosso último bloco. Temos tantas coisas para falar aqui, obviamente não vai dar tempo, mas nós vamos às outras coisas durante os nossos jornais, o nosso trabalho de jornalismo. O vereador vai colocando as suas opiniões e mostrando o seu trabalho também, que realiza aqui nesta Casa de Leis. Uma situação, vereador, perante toda essa situação de fiscalização que o senhor exerce, obras, unidade de saúde, CIS, Hospital Marieta, enfim, vai por aí. No bojo, digamos, do todo, o senhor tem logrado êxito nessa tarefa, né, que é árdua, nesse trabalho que o senhor realiza? Um instante só, a gente já volta. Até já. Meus amigos, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Conosco, na edição de hoje, o vereador Rubens Angioletti, do PSB. Vereador, essa fiscalização toda que a gente já citou no outro bloco e tal, neste conjunto de trabalho que o senhor realiza, o senhor tem alcançado o êxito que o senhor desejar? Carlos Antônio, eu acredito que sim. Porque o trabalho do vereador, ele é um trabalho frequente, é um trabalho constante, é um trabalho progressivo. Por quê? O Carlos Antônio me chamou lá no São João. Rubens, nós estamos com um problema aqui, coisa e tal. O que o Rubens vem? Ele vem aqui, ele vai ver a lei, ver se tem lei, se não tem lei, ele vai criar uma, isso tudo demanda estudo, né? Vai criar uma, ela vai tramitar nas comissões da Câmara, vai andando, às vezes é aprovada daqui 1 ano, 2 anos, entendeu? As coisas vão indo. E tem fiscalizações que a gente faz, como por exemplo de obras e tudo mais, que você consegue um resultado mais rápido, porque você detectou alguma coisa errada, você oficia a prefeitura e avisa, olha, prefeito, está acontecendo isso, aquilo. O Ministério Público, você pode ir lá. Aliás, as pessoas às vezes dizem, o vereador não tem que ficar indo ao Ministério Público. Não, o vereador tem que ir no Ministério Público quantas vezes ele precisar, porque faz parte do trabalho dele. Se eu peguei uma denúncia e se eu me deparei com algo grave, o que eu faço? Eu oficio o prefeito e aviso, e também, se envolve, por exemplo, o prefeito ou os seus subordinados, eu posso recorrer ao Ministério Público e pedir ajuda. Se o Ministério Público entender que não tem nada errado e arquivar ou indeferir, tudo bem, o vereador fez o seu trabalho. Se o Ministério Público entender que tem coisa certa, tudo bem, o vereador fez o seu trabalho. O que não pode é o vereador prevaricar. É o vereador dizer, tem uma coisa aqui, mas não sei, vou ficar na dúvida. E deixar acontecer um prejuízo ao cofre público. Não pode. Então tem que ir. Mas o mais legal de tudo, Carlos Antônio, é o que eu volto a te dizer. É você estar servindo o cidadão com integralidade, ou seja, com exclusividade representando o cidadão. Tudo que as pessoas nos pedem, cada uma num bairro,
gera uma demanda diferente, cada demanda diferente gera uma lei, gera um estudo, gera uma ação diferente do vereador. Então tu acabas entrando em tudo quanto é área. E quanto mais tu trabalhas, quanto mais as pessoas veem o teu trabalho, mais elas confiam em ti, mais trabalho vem. Na verdade, eu citei aqui algumas dessas áreas, que é hospital, saúde, Sim. as unidades de saúde, obras, enfim. Sim. Anda mais do Eu que... vou te dar um exemplo rápido, então. Anda mais do que notícia O ruim hospital, aqui, é que a gente está de bicicletinha também pela cidade, daí é legal porque tu consegue perfeito. conversar com as pessoas mais, então tu ouve mais os teus patrões, né? Um exemplo bem rápido, Carlos Antônio, ali na Unacom, Unacom presta um trabalho fantástico para a nossa população, sabe? E atende toda a região. Aí uma paciente me chamou, disse, ô vereador, a gente está chegando lá antes das 7 da manhã, porque só abre às 7, e a gente tem que ficar na rua, na chuva, no sol, no que tiver. A gente fica na rua, exposto. Desumano, né? E ela assim, mas se abrir o portão, já tem uns banquinhos por dentro para a pessoa entrar. Eu fui lá ver. Peguei 7 horas da manhã, eu estava lá. E fui lá fiscalizar. Aí cheguei lá e eu deparei mesmo com aquilo. Aí o que eu fiz? A gente fez alguns encaminhamento, a irmã Mércia do hospital, uma gentileza de pessoa, né, uma queridona, prontamente nos atendeu, né, e junto com a secretária de saúde, que foi super solícita também, fizeram uma reunião, resolveram o problema. Agora as pessoas entram pelo pronto-socorro, não esperam mais na rua. E estão ao menos abrigadas. Sim, você imaginava, ficava aquelas pessoas todas, porque os carros de saúde dos municípios trazem mais cedo, e deixavam eles ali, ficava pessoas com mangueira, com problemas de saúde, tratamento de câncer, Carlos Antônio. Ficava em pé, na rua, exposto no tempo. Está resolvido, graças a Deus. O senhor também teve, inclusive foi autor de requerimento nesta casa aqui sobre um assunto extremamente interessante, que eu ando aos finais de semana pelo interior do município, enfim, conversando com muitas pessoas, enfim, passeando pelo nosso município, que é muito bonito, diga-se de passagem. É verdade, muito. E o senhor tem uma preocupação bastante grande com os moradores vizinhos lá do pool de combustíveis, Sim. lá do Rio do Meio. Isso, loteamento São Pedro. Exato. O porquê daquilo? O que o senhor solicitou nesse requerimento? Sim, vereador? Carlos Antônio, muito boa a tua pergunta. Nós tivemos aí a tragédia de Brumadinho. Perfeito. Depois nós tivemos antes a de Mariana, né? Foi antes a de Mariana, depois a de Brumadinho. Nós aqui não temos barragem para causar esse problema. Mas nós temos um pool de petróleo aqui com tanques enormes de combustível, de gás. Quanto tem de combustível ali? Quanto que passa de óleo de combustível nesse oleoduto que tem enterrado ali? É caminhão o dia inteiro, caminhão na rua, estacionado e tudo mais. Qual é o plano de emergência? A comunidade próxima tem um treinamento? Tem uma sirene? Se tiver alguma emergência para essas pessoas, elas sabem o que fazer. A escola, todos os anos, muda alunos. São pais diferentes indo, vindo. As casas, muitas das vezes, são alugadas. Troca moradores. De quanto em quanto tempo é feito esse treinamento para a comunidade? Então foram essas perguntas que eu fiz e junto com a nossa Defesa Civil de Itajaí, que é muito atuante, nós vamos trabalhar um projeto de lei para que não fique à vontade do poder público que estiver aí no governo ou das próprias empresas, para que seja lei. De período em período, dar esses treinamentos, ter esses recursos. Porque depois que acontece o acidente, aí não adianta a gente pensar, por que a gente não fez isso, não fez aquilo, né? É isso. Vereador, cuidar das nossas pessoas com carinho. Perfeito. Muito também tem se falado aqui nesta Câmara de Vereadores, na nossa cidade, a questão da mobilidade urbana. O Executivo agora, inclusive, está realizando, iniciou várias obras aí, enfim. Mas além dessas obras todas, que o senhor também está vendo, que todas o cidadão itajaense está vendo, na sua opinião, o que está faltando mais neste quesito mobilidade urbana, vereador? Carlos Antônio, nós precisamos fazer as coisas não para dizer que estamos fazendo, para cumprir tabela, na linguagem popular, né? Eu vou te dar um exemplo, ciclovia. Qual é o bairro de Itajaí que você consegue pegar uma ciclovia e ir com segurança até o centro da cidade, toda conectada e
chegando no centro da cidade, onde é que tu vais guardar a tua bicicleta com segurança? Então é isso. Mobilidade. Quer tirar os carros da rua? Porque, claro, Itajaí não foi projetada para isso, né? E não é um problema exclusivo nosso, né? De todo... Se viaduto resolvesse o problema de trânsito, Carlos Antônio, São Paulo não tinha congestionamento. É verdade. Né? Então, assim, o que precisa? Precisa fazer o que fez a Holanda, o que fez a Dinamarca. O que eles fizeram? Eles viram que eles tinham um número muito alto de mortes no trânsito. E eles disseram, não vamos mais priorizar o carro, vamos priorizar as pessoas. Eles dificultaram os carros chegar nos centros da cidade. Só que eles deram outra opção, transporte público eficiente. Ciclovias, Carlos Antônio, passam por dentro de praças, tem túnel, tem ponte, tem elevado para ciclovia. Entendeu? Bicicletários seguros, conexão do metrô com o ônibus com o centro da cidade. Você pega uma bicicleta num lugar, você pega o ônibus com ela, você pega o trem com ela, tem lugar para ela, entendeu? Até chegar... Aqui eu apresentei um projeto de lei para colocar um transbike no ônibus, na próxima licitação foi rejeitado, não passa, diz que o vereador não pode fazer, que não sei o que e coisa e tal. Tudo é difícil. A gente quer falar de mobilidade, então tem que trabalhar a mobilidade sem fingimento. Não adianta a gente fingir que está fazendo mobilidade. Mobilidade, legal, abrir ruas, beleza, mas carro, e aí? E o resto? E o transporte público? Eficiente, conectado, né? E as ciclovias conectadas, é isso? Tem que tirar carro da rua, e só vamos tirar o carro da rua se a pessoa souber que ela vai pegar um ônibus, vai chegar no trabalho dela, no horário certo, sem atraso, sem nada. Como é que um ônibus vai se deslocar dentro da cidade de Itajaí? Se de carro a gente já se atrasa no congestionamento, como é que foi feito corredor, foi feito local de passagem para o ônibus? Não. Entendes? Então, assim, a gente tem muito que resolver. Quando eu falo fingimento, não é que não estão fazendo nada, sabe? Mas é que, assim, o foco tem que ser outro. Perfeito. E nós não precisamos inventar a roda. Os países de primeiro mundo já mostram pra gente como fazer. Vereador, estão nos sinalizando que estamos terminando o nosso programa, mas eu ainda tenho um minutinho ainda, o Abelardo, 1 minuto. Em 1 minuto o vereador fala aqui bastante coisa a respeito. GDC, vereador, lá no bairro Arraial dos Cunhas. Há quantas anda aquele problema? Mais um motivo para o povo ficar bravo com razão. Vai você, vai o borracheiro, vai qualquer empresinha menor, empresinha no bom sentido, qualquer empresinha menor da cidade, desrespeitar alguma lei ambiental para ver se o cara não sai dali algemado daqui a pouco. Se não sai preso, se não fecha o negócio dele. Aquela empresa se instalou lá para estocar latinha, mudou a atividade para processamento de restos de peixe, mudou o nome da empresa e está até hoje incomodando a comunidade. Até hoje incomodando a comunidade. E o prefeito eu compreendo, porque gera bastante emprego, mas uma empresa porque gera emprego não precisa cumprir a lei? E as outras, porque não gera muito emprego, aí tem que cumprir a lei? Não, a lei é para todos, cumpra-se a lei. Até hoje a comunidade está sofrendo, não foi definitivamente resolvido, nós fomos na justiça, a justiça interditou a empresa, o prefeito foi com os proprietários da empresa Florianópolis, falar com o governador, usou seu poder político para liberar a empresa de novo. E a empresa está lá e está funcionando, incomodando a comunidade. Aí eu queria que o prefeito fosse lá numa reunião agora, junto com a comunidade, para ouvir a comunidade, porque até hoje o executivo não se fez presente pessoalmente para sentir na pele, sentir o que as pessoas estão sentindo, que é peixe podre dentro das suas casas. Mas ainda tem questões judiciais ainda com relação a isso? Sim, tem adequações, questões judiciais, mas é isso aí, tu vê, adianta. O Tribunal de Contas mandou reabrir a empresa que estava fechada, mandou o Tribunal de Justiça. Sabe o que o desembargador falou? Falta de prova. O prefeito estava lá, ele era a prova, era só ele testemunhar. Vereador, muito obrigado pela sua presença no nosso programa Fala Vereador de hoje. Ficaram exatamente, como falei antes, muitas coisas para a gente conversando, mas vamos ao longo do nosso jornalismo aqui, dando conhecimento à população através da TV Câmara, que é mais um canal de divulgação do trabalho dos nossos senhores nobres edis, assim tanto quanto o seu. Muito obrigado ao senhor. Saúde, eu sempre digo isso, muita saúde para o senhor continuar esse trabalho. Ao senhor, parabéns à sua equipe também de gabinete, ao Candatem, ao Jorge, a Vânia e a todo o seu grupo, né? Que o senhor possa continuar fazendo esse trabalho, buscando as coisas melhores e que sejam em benefício
da gente itajaense. A luta é sempre essa. Muito obrigado ao senhor, uma boa noite e muita paz e saúde ao senhor. Carlos Antônio, te agradeço muito pela oportunidade, toda a equipe aqui de trabalho, né, da TV Câmara e também todos os telespectadores, os nossos patrões que estão lá do outro lado nos acompanhando. Estamos aqui para servir e tentamos fazer isso da melhor forma possível. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite ao senhor e à senhora também que estiveram conosco até o presente momento. Obrigado pela companhia aqui no nosso programa Fala Vereador de hoje. A presença foi do vereador Rubens Angioletti, do PSB. Amigos, façamos todos uma grande noite e até o próximo programa. Boa noite.